Então, vamos ver essa questão das PL1 agora. Elementos caracterizadores de uma PL1. Aula centrada nos alunos. O aluno precisa ser o centro de atenção do professor. Esse é o ponto principal do professor, o aluno. Ele é o centro, não é o professor, é o aluno que é o centro. O aluno que deve ser voltado à educação. Tudo o que nós fizermos é para o aluno. Desenvolvimento de tarefas. Atividades não podem ser apenas direcionadas, mas, sobretudo, devem exercitar a autonomia do aluno para a construção do seu conhecimento. Não deve ser algo mecânico, deve ser algo que o aluno possa se desenvolver e não aquela questão resposta mecânica. Então, esse é são pontos importantes, né? Vamos ver mais ainda. Resolução de problemas. Busca de alternativas de solução para um problema de ação ou não social. Para isso, as ações desenvolvidas precisam contar com a parceria entre professores e aluno. Então, resolver um problema, essas alternativas, essas soluções, tem que estar envolvido o professor e aluno. Não pode estar o aluno sozinho, né, para fazer as coisas. Às vezes vai precisar do professor para que possa ajudá-lo a orientar, né, para buscar alternativas. Então, qualquer problema o aluno vai, mas às vezes precisa do professor para ajudá-lo. Né. Outro ponto é a interação entre os agentes. Os professores devem descentralizar o ensino de sua figura e concentrar sua interação entre ele e seus alunos para que ocorra o ensino, pois o conhecimento deve ser visto como iniciativas sociais e não transferido de indivíduo por indivíduo. Não é algo, digamos assim, que seja hereditário. Então, o professor descentraliza o ensino de sua figura e concentra-se na interação entre ele e seus alunos. Deve interagir aluno, professor, professor, aluno. Esse conhecimento é transmitido através de interação. Os agentes são professores e os alunos. Então, deve ser visto como iniciativas sociais. O conhecimento deve ser visto como iniciativas sociais. E não como se fosse assim, o professor passou isso para o aluno. Aluno tem uma coisa hereditária mecânica, não. Tem que haver interação para que o conhecimento, né, o ensino possa ser eficaz. Aluno como sujeito do conhecimento. Outro ponto. O professor deve conscientizar seus alunos sobre os benefícios que aquela determinada aprendizagem trará não só para a sua vida, mas para o grupo todo. Então ele tem que conscientizar que o aluno é o sujeito, o principal, né, do conhecimento, é ele. Então isso vai beneficiar a ele durante toda a sua vida e também todo o grupo, então os alunos em si. Não foi só para um aluno, conhecimento, não foi para todos. Então aquilo ali vai trazer conhecimento, vai trazer para mim, vai trazer para o meu grupo, para os meus colegas, para toda a vida. Leitura escrita como prática social. Quando propostas para os alunos, as atividades de leitura e escrita devem possuir uma função diferente de apenas aprender a ler e escrever. Dessa maneira, tornam-se atividades significativas para o ensino. Então, o aluno vai aprender a ler, sim, inicialmente aprender a ler e escrever, logicamente, para poder entender e tal. Mas com o tempo, não deve ser a mesma função de quando você está se alfabetizando. Diferente. Agora você deve saber como utilizar aquela leitura, como escrever, que seja algo significativo para o ensino, para o seu aprendizado. Então, aquilo ajuda você a pensar, né? Você lê, você estimula o seu cérebro, você escrever, você transmite aquilo que o seu cérebro assimilou. Então é nessa questão. Atividades contextualizadas. As atividades precisam estar interrelacionadas de uma maneira que propiciem aos alunos motivos e objetivos para atingir uma finalidade. Solicitar mudanças, promover melhorias. Então deve ser essas atividades para isso, deve ser contextualizado onde tiver, né, e deve haver motivos e objetivos para que ele possa atingir alguma finalidade. Ele não pode fazer uma coisa por fazer. Ele tem que ter um objetivo para isso. Desterritorialização dos lugares de aprendizagem. É importante que a aprendizagem não ocorra apenas na sala de aula, mas também em outros espaços dentro e fora da escola. Dentro da escola pode ser no pátio, pode ser na biblioteca, principalmente, né? No laboratório de informática, no laboratório de multimídia, e em outros ambientes que sua escola possua.
além delas, também na quadra de esporte, também, e fora também da escola. Você leva a criança para levar para um museu, para um teatro, para alguma coisa assim, para visitar outras escolas, a instituição filantrópica, tudo isso você vai ajudar na aprendizagem da criança, não ficar presa unicamente na escola, na sala de aula, no qual ele estuda todo dia. Tempo escolar. O professor deve controlar o tempo de duas maneiras, por um cronograma e por uma sequência lógica de atividades e tarefas com as etapas necessárias para cumprir. Não pode ser algo assim de qualquer jeito, algo desorganizado. O tempo tem que ser feito, olha, tem que ser cumprido em tal e tal tanto tempo. Tem que ser cumprida a tarefa e tem que ter essas etapas. Então tem que ser uma coisa organizada. Isso ajuda a criança a saber administrar o tempo dela. Distribuição de tarefas. A distribuição de tarefas feita pelo professor deve ser coerente com os conhecimentos prévios do aluno e com a capacidade de pesquisas, novas informações para integrá-la à situação em um processo permanente de compartilhamento. Não vai dar algo que está acima do conhecimento do aluno, ou muito abaixo também. Então, normalmente, se você tem uma turma de nono ano, você não vai estar dando coisa de quinta série para eles. Tem que estar no mesmo nível que eles estão. Né? É assim tem que ser. Inserção em uma rede de comunicação. Consonância entre o universo escolar com a vida social e as necessidades cotidianas dos cidadãos, ou seja, há uma aproximação de diferentes sujeitos e instituição, família, escola, trabalho, tudo tem que estar interagindo. Instrumentos materiais de simbolismo. O professor deve fazer uso de recursos mediacionais para que haja construção de aprendizagem dos alunos. Dessa maneira, pode ser feito uso de computadores, revistas, jornais, livros, TVs e outros instrumentos que estejam ao alcance. Tudo é para contribuir no aprendizado do aluno. Então, através desses conjuntos, esse conjunto de elementos, os PLI, o projeto de letramento, são capazes de promover um ensino que venha a considerar os interesses dos alunos em relação à sociedade e o aspecto de sua própria aprendizagem. Com isso, esse dispositivo didático pode trazer uma aproximação de diferentes áreas de conhecimento, além de transformar objetos circulares, como escrever para aprender a escrever e ler para aprender a ler, em ler para compreender e aprender. Aquilo que for relevante para o desenvolvimento e realização do projeto. Vamos ver a estrutura básica para a elaboração de uma SD. Então, apresentação da situação. É um esquema. Então, a primeira coisa numa SD é a apresentação da situação. Descrição detalhada de um problema de comunicação bem definido para a classe. Constitui uma etapa de extrema importância, visto que é a partir dela que se constrói a percepção dos alunos a respeito do trabalho que será realizado e os prepara para a produção final. A produção inicial. Então, a elaboração de um texto oral ou escrito, correspondente ao gênero a ser trabalhado. Isso permite ao professor conhecer ou reconhecer o nível de conhecimento prévio do aluno a respeito do gênero e, dessa forma, construir atividades que possam suprir a necessidade da turma. Então, esse é esse ponto. Inicialmente, você vai ter uma ideia de com que grupo, quais alunos vocês vão estar trabalhando. Os módulos, constituídos por várias atividades ou exercícios, são organizados a partir dos problemas detectados na primeira produção. Tem a finalidade de dar aos alunos os instrumentos necessários para superá-los e dessa forma chegar a uma boa produção final. E a produção final possibilita ao aluno pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do processo de trabalho com a SD e ao professor a oportunidade de realizar uma avaliação somativa. Então são esses os pontos. Então vem de apresentação de situação, produção inicial, os módulos, produção final. Esses são os pontos para um SD. É importante ressaltar que ao escolher realizar um trabalho escolar a partir desse dispositivo, o professor deve contemplar um gênero que o aluno não domina ou faz de maneira insuficiente,
ou então sobre aqueles dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela maioria dos alunos e sobre gêneros públicos e não privados. As ICDs servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagens novas e dificilmente dominadas. Então, vamos ver como fosse um desafio para o aluno. Não dê coisas óbvias para ele, coisas que ele já conhece, que domina, que vai se tornar muito fácil. Dê a ele algo diferente, algo que ele não domina, algo que ele conhece pouco, para que ele possa se superar. Aspectos caracterizadores de uma PL2. Agora é a prática de letramento. É o tema gerador, que é a definição do tema, ou gênero que será apresentado aos alunos, e dessa forma norteará as atividades. Essa escolha depende de alguns fatores, como o material adotado, a complexidade, o objetivo do professor com os conteúdos que serão trabalhados naquele contexto. Projeto didático. O professor deverá pensar não apenas em como desenvolver e organizar os conteúdos e atividades que deverão ser trabalhadas em torno de um tema escolhido, como planejar o tempo que será gasto para a realização dessa prática. O modelo didático de gênero é o momento necessário para o professor decidir quais as dimensões e aspectos dos gêneros ensináveis para os alunos. Então, SD. Elaboração de atividades que melhor atendam às necessidades da turma em relação ao conteúdo ensinado. Avaliação de processo. Avaliação do professor quanto ao trabalho realizado com a PL2. Deve levar em consideração se o planejamento realizado no projeto didático trouxe o resultado que era esperado para aquela turma. Então, através da utilização do dispositivo das PL2, que perpassam o domínio da escrita, os alunos tomam consciência dos desafios que se apresentam, escrevendo e dão ao texto escrito a função que lhe corresponde às práticas sociais. Ele deve ser objeto para a interação entre locutor e leitor. O aluno passa por isso. Então, as autoras, elas fizeram algumas análises de dados, fizeram algumas experiências com isso, né? E vamos ver o que elas encontraram nisso aí, o que elas conseguiram alcançar com isso, né? Então, segundo elas, a partir da apresentação dos materiais que escolhemos para compor nossas análises e da definição das categorias com base nos elementos caracterizadores de cada dispositivo didático, podemos abordar alguns dos aspectos observáveis concernentes aos dispositivos didáticos, para, desta forma, chegar a reflexões que elas propuseram no início. Então, elas assim é o ponto. PL1. Eles começaram com um projeto Taturanas, que será o alvo desse trabalho, né? Então, elas usaram isso como experiência, né? Algo como reflexão. Então, será usando os PL1. Projeto, letramento. De acordo com a justificativa apresentada pela professora responsável pela elaboração do material, o trabalho desenvolvido teve como parâmetro a curiosidade dos alunos ao observar uma taturana levada para a sala de aula por um deles. Com isso, a finalidade do trabalho era trabalhar esse conteúdo era de favorecer um maior conhecimento sobre esse tipo de inseto. Uma experiência, algo interessante. Então, para cumprir esses objetivos, foram organizadas 16 oficinas diferentes. Houve várias atividades. Projeto de diagnósticos, oficina 1 e 3, observação da taturana, suas características, classificação como animais vertebrados, oficina 2, elaboração do questionário, oficina 4, construção de gráficos, oficina 5, pesquisa sobre espécies de taturana, oficina 6, onde vive, oficina 7, fase de ciclo vital, oficina 8, e forma de prevenção para que não ocorra queimaduras com insetos, oficina 9, inserção de língua inglesa a partir do trabalho com o livro A Lagarta Muito Faminta, oficina 10, identificação sobre as principais diferenças entre mariposas e borboletas, oficina 11, pesquisa sobre como as taturanas queimam, oficina 12, e a comparação sua queimadura com queimadura da água viva, oficina 13, visitas para o fundamento do conhecimento, uma bióloga, na oficina 14, uma pessoa queimada por inseto, na oficina 15, e por fim, por último, né, uma autoavaliação dos alunos sobre os conteúdos que foram abordados no decorrer da matéria, oficina 16.
além de apresentação do que foi aprendido nas oficinas para as famílias, denominada pela professora como culminantes. Então vemos que várias oficinas levaram insetos, e através desses insetos fizeram várias oficinas. Então isso aí houve uma interação entre todos os alunos, né? Inclusive com a presença de profissionais, como a bióloga, né? Para sanar alguma dúvida que porventura eles tenham, e uma pessoa que, caso ela está aturando a quimiotermia, então saber o que sentir, se sentiu dor, febre, né? E outras coisas, né? Tudo foi interessante isso aí. Então, a primeira categoria definida para analisar um material como a PL é a aula centrada nos alunos. Então, PL, no caso, projeto de letramento, foi centrada neles. O desenvolvimento de tarefas é outro elemento presente na PL. Um exemplo da primeira, apenas direcionadas, é a oficina 4. Só citando alguns exemplos. Os alunos irão criar um questionário para realizar uma pesquisa com sua família, explorando o gênero, a sua estrutura e a sua função social. Existe taturana em sua casa? Com que frequência elas aparecem? Alguém de família já foi queimado por taturana? Quais foram as providências tomadas? Esses alunos trabalharam, esse questionário e foram perguntar, né, em sua casa, com sua família, sobre esse tema. As 3 perguntinhas simples, né? Esse foi baseado na oficina 4. Que a oficina 4 é aquela que fala a elaboração do questionário, não é? E já o exemplo da atividade conforme promover a autonomia está escrita na oficina 9. A oficina 9 já é outra coisa. Colher informações sobre com a família sobre os possíveis cuidados que temos de ter com as taturanas e quais as atitudes devemos tomar em caso de contato com esse animal. Depois de coleta de informações de pesquisa científica, elaborar uma lista de cuidados e atitudes que devem ser tomados em relação a elas. Então, quer dizer, agora eles estavam fazendo uma parte prática, né, ali, né, de colher essa informação científica, saber conhecer um pouco mais sobre o inseto, né, o que ele causa, que cuidados ele ter com ele. Né, isso tudo é importância, né, social. Então, essa oficina apresenta como objetivo conhecer as principais prevenções em cada incidente com taturanas. Então, o projeto taturana, assim como denominado pela professora, carrega marcas do dispositivo didático PL1, como as marcas são essas. O assunto ter sido originado de um interesse real da vida dos alunos, né? O uso da leitura e da escrita como prática social, além de envolver oficinas que muito se aproximam de outros elementos necessários para a elaboração de um PL1, como abordado na análise. SD. Revistas Recreio e Ciência Hoje para crianças, despertando para o mundo da leitura e do conhecimento. Essa é a revista que utilizaram. Será responsável pela nossa reflexão acerca do dispositivo SD. Então, como você pode notar pelo título, o material compreende o estudo de 2 revistas infantis. E todas as atividades são elaboradas para serem realizadas em grupos e foram compostas por 9 oficinas, organizadas da seguinte forma. Oficina 1, denominada como Conhecimento das Revistas, tem o intuito não apenas de apresentar, como também de comparar as 2 revistas infantis. Oficina 2, os contextos histórico de produção e circulação das revistas, trabalhar com atividades sobre os referidos contextos, tanto da revista Recreio quanto da revista Ciência para crianças, hoje para crianças. Oficina 3 a 8, cada uma aborda um gênero pertencente às revistas infantis, conhecendo o gênero capa, sumário, explorando as propagandas, jogos, entretenimento, textos institucional e textos informativos, respectivamente. Quer dizer, nesse ponto, a criança vai conhecer a revista, como é feita uma revista, que partes tem uma revista. Que tem uma capa, tem um sumário, que é o índice, né? Tem as propagandas, que se colocam nas revistas normalmente, os jogos, os joguinhos ali aparecem sempre, né? Cruzados ou outros. O texto, em geral, né? Os artigos, vamos dizer assim. Tem os textos informativos também. E entre outras coisas. Já a oficina 9, denominada como Elaborando uma Revista, compreende a junção dos gêneros trabalhados nas oficinas anteriores, proporcionando assim a confecção de revistas feitas pelos próprios alunos. O aluno, depois que conhece a revista, como é que é uma revista, como se faz a revista, agora ele vai tentar fazer a revista deles.
Então, como já abordamos no quadro 2 desse trabalho, os aspectos para a elaboração de um SD, de acordo com Dawes, Novelas e Schnoller, são a apresentação de situação, primeira produção, módulos e produção final. Então, o material é analisado, é descrito da seguinte maneira. Atividade 1. Apresentação das revistas. Levaremos para a sala de aula um número considerável de revistas Recreio e Ciência Saúde para crianças, que ficarão à disposição dos alunos estrategicamente em um espaço visível da sala. A proposta é que eles leiam e explorem a diversidade dos textos existentes nessas revistas. Iniciar uma conversa sobre o que já conhecem, qual delas eles preferem e quais os assuntos específicos de cada uma. Então, chamar a atenção do aluno isso. Isso é muito bom. Então, a estratégia utilizada para essa atividade, difusão de vários exemplares de revistas em espaço visível sala de aula, é uma maneira de apresentar o material que deverá ser trabalhado naquela turma. Isso, junto com a conversa iniciada pela professora, a postura aguçada e a curiosidade dos alunos, configuram no que diz Doros, Novares e Schneider, abordam como apresentação da situação. E a próxima atividade, ainda apresentada na oficina 1, conhecendo as revistas, é a seguinte. Atividade 2, construção de cartazes. Dividir a turma em 2 grupos e sortear uma revista para cada grupo. No cartaz, os grupos deverão montar um infográfico, desenho que representa um objeto, desmontando a revista. Deverão explicar cada parte dela, o que a compõe, o funcionamento das seções, capa, sumário, editorial, artigos, suas reportagens, propagandas, passatempos, tiras, piadas, universidade, etc. Então, tudo que é revista, eles vão dissecar o que tem na revista, o que é uma revista, o que compõe uma revista. Então, a primeira produção, segunda etapa para a construção de um SD, propõe que os alunos produzam um texto, uma vez que este é o momento do professor reconhecer o nível de conhecimentos prévios do aluno, a espécie do gênero a ser trabalhado. Então, vamos ver também a atividade 2, no caso da escrita acima, não solicita a escrita de um texto, mas a partir da construção dos cartazes e com a proposta de desconstruir a revista. Realiza uma primeira produção, isso porque com essa desconstrução os alunos precisariam explicar cada seção e, a partir dessa explicação, a professora conseguiria reconhecer o nível de conhecimentos prévios dos grupos e dessa forma pensar em uma melhor forma organizar a próxima etapa da SD, que são os módulos. Então, isso aí. Então, apesar desse conjunto de atividades, proposta de oficina, foi possibilitado que os alunos colocassem em prática o que foi aprendido no gênero em questão, no decorrer de todas as oficinas. Ora, PL2. O terceiro material a ser analisado nesse trabalho é cantigas de roda. Cantando e brincando também se aprende a ler e escrever. Como éramos crianças, já passamos por isso. Ao abordar as cantigas de roda, as oficinas compreendem em atividades sobre diagnóstico, sobre gênero, oficina 1, análise de cantiga de roda, oficina 2, compreensão de sua linguagem, oficina 3, trabalho com aspectos de intertextualidade, oficina 4, cultivo do cravo, oficina 5 e coletando de cantiga de roda, oficina 6. Assim como no caso anterior, a professora acredita que suas atividades foram elaboradas dentro do dispositivo SD. Por isso, trataremos algumas atividades e utilizaremos as categorias definidas para ele. Atividade 1. Apresentação das cantigas de rodas. Entrei na sala cantando uma cantiga de roda. Terezinha de Jesus. Perguntei a eles se sabiam o porquê estava cantando antes de iniciar a aula. Se conheciam aquela música. Por diferentes respostas, disse que estava com saudade da melhor época da minha vida, a infância. Disse-lhes ainda que quando tinha a idade deles eu brincava de cantiga de roda no recreio junto com as meninas e os meninos da minha escola. Isso é muito bom chamar a atenção, porque hoje em dia já não se usa isso. As escolas usam outra coisa, eles não estão em celular, estão em outras coisas. Antigamente usava muitas cantigas de rodas, né? E na minha época tinha muito isso, e cantávamos muito isso. Então, já que foi abordada, a primeira etapa para a construção do SD é a apresentação de situação. Ela é preciso, de acordo com Dawes, Novelas e Schnoller, que o professor apresente aos alunos de maneira detalhada uma determinada situação de comunicação para ser realizada. No caso do material analisado, a atividade 1 descrita acima parece cumprir com esses elementos, uma vez que, através da atitude tomada pela professora, entrar na sala de aula cantando uma cantiga,
sondar através de questionamentos se os alunos conheciam aquela canção e sabiam o porquê de tê-la cantado, e a partir das respostas, ter contado sobre as brincadeiras de infância e gênero que apresentado para uma turma. Então, isso é muito interessante isso. Aí na oficina 1, após os alunos terem ido à quadra da escola para brincar e aprender algumas cantigas de rodas, isso é claro, depois que vocês cantam, que cantar lá na frente e mostra como é, sai com os alunos para fazer isso, eles vão gostar muito. A seguinte proposta de atividades. Atividade 3. Distribui uma folha de papel, sulfite em branco, para que desenhassem e escrevessem a cantiga de que mais gostaram. Uma coisa, claro, de versão individual. Então, com base nas categorias definidas para a SD, essas atividades compreenderia a segunda etapa da construção do dispositivo, que seria a produção inicial. Em relação aos módulos, a etapa seguinte para a elaboração do SD, o material analisado traz textos sobre o gênero, cantigas como Feliz Jesus ou Crave a Rosa, mas seguido de propostas de atividades geralmente voltadas para uma abordagem de outros conteúdos como noções de encontro consonantal. Você vai trabalhando aí, jogando português com eles aí, né? Oficina 3, atividade 8. A indicação dos mesmos versos, diferentes caligrafias, oficina 4, atividade 4, noções de substantivos comuns e próprios, oficina 4, atividade 5, cultivo de cravo, atividade 5, oficina 5, atividade 1 e outros. Deste modo, os textos do gênero são utilizados não para melhor dominá-lo, mas apenas como pretexto para a aprendizagem de conteúdo específico, conteúdo de português. Brincando, eles vão aprendendo português. Muito interessante. A última proposta de atividade presente matéria é a seguinte. Atividade 2. Sugeri então que elaborássemos um painel com as cantigas mais populares e com os textos informativos sobre o que seria, onde são encontradas, quem canta e compõe, entre outros aspectos. Os alunos pesquisaram, usamos essas informações na montagem do painel que foi exposto no pátio para conhecimento de todos. Então, as professoras brilharam nesse aspecto. Então, de acordo com essa estrutura, né, o elemento seguido aos módulos é a produção final, como se finaliza. Né? O material analisado é uma produção, montagem de um painel, que precisa ser exposto no pátio do colégio, com informações a respeito do gênero. Entretanto, as informações só foram solicitadas pelo professor nesse momento. O fato de as oficinas terem sido voltadas à aprendizagem de conteúdo, que não apresentasse essa apropriação de gênero, mas o ensino do conteúdo específico da língua portuguesa, no caso como foi explicado, essa produção não focaliza o progresso do estudo de gênero. Então, disso, o material analisado se distancia do dispositivo, que é profissional acredita ter elaborado o SD, e aproxima-se mais de uma PL2. Então, a regra para ser considerada dessa forma vem, sobretudo devido à atividade elaborada para o material serem vistas como quase que esporádicas, isoladas, cada uma contemplando um objeto específico. Então, finalizando, as conclusões finais, aqui então, conhecemos um pouco sobre os 3 dispositivos didáticos capazes de medir a elaboração e organização do trabalho do professor, que é essas PL1, SD e PL2. No começo dos slides vai ter uma explicação de cada uma delas. Embora possam auxiliar o processo de ensino, aprendizagem de portuguesa, cada dispositivo possui aspecto e objetos diferentes, são distintos, mas são todos úteis. Então, nesse caso, podemos compreender melhor como analisar os materiais para os taturanos, revistas infantis e cantiga de rodas, falando cada uma delas. O PL1 foi projeto taturanos, SD foi revistas infantis e o PL2 foram cantiga de rodas. Foram elaboradas pelos professores de diversas instituições municipais de ensino. Quanto aos objetivos de cada dispositivo, se colocar em uma escala, os PL1 podem ser considerados de maior abrangência, pois não apenas trazem uma aprendizagem que seja de interesse real dos alunos, como perpassam o ensino na sala de aula. Contudo, para que aconteça o PL1, é preciso que este abarque também outros dispositivos como SD e SPL2. SD, pois a atividade elaborada em um PL1 geralmente são guiadas por um gênero de texto, e como vimos, este é o dispositivo responsável para tal apropriação, uma vez que, ao elaborá-lo em conjunto com o modelo didático do gênero, pode-se trabalhar desde seus contextos, história de produção e circulação, até todo o seu plano global. PL2, com a finalidade de trabalhar aspectos pontuais que possam aparecer no correr da aprendizagem de conteúdo.
Deste modo, ao pensarmos em nossa escala, o desespero PL2 seria o menos abrangente. Então, o primeiro abrangente seria PL1, mais CD e depois PL2. A partir disso aí. Então, aqui está a bibliografia de alguma referência, mas a referência completa vai se encontrar no artigo, né, o qual vai estar disponível para vocês na própria seção de artigo para leitura, que será esse aí. Então, finalizamos então nossa aula de hoje.